Seguimos com mais informações de Brasília, aqui no Jornal da Manhã. A desoneração da folha pode ser votada hoje no Senado. O projeto traz medidas de compensação para a perda de arrecadação, como nos explica a Marília Ribeiro. O projeto sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores e de municípios com até 156 mil habitantes pode ser votado em sessão remota no Senado nesta terça-feira. O líder do governo na casa e relator da matéria, Jacques Wagner, apresentou o parecer com 8 medidas de compensação à perda de arrecadação. O texto do senador tem como objetivo atender um acordo firmado entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional sobre a lei que prorrogou a desoneração até o final de 2027. Após análise da Casa, a proposta seguirá para apreciação da Câmara. Entre as medidas para compensar a desoneração, o relator propõe o aumento na tributação dos juros sobre o capital próprio, conhecido como JCP, que é usado por grandes empresas e permite a distribuição de lucros aos acionistas, seja enquadrada como despesas e, assim, abatida do imposto de renda. Há também o programa de renegociação de multas cobradas por agências reguladoras. Outra fonte sugerida para compensar a desoneração da folha de pagamento é a criação do regime especial de regularização cambial tributária. O programa permitiria ao contribuinte declarar de forma voluntária os recursos, os bens ou os direitos de origem lícita não declarados ou declarados com omissão ou incorreção em relação a dados mantidos no Brasil ou no exterior, ou repatriados por residentes ou domiciliados no país. A desoneração da folha de pagamentos de setores da economia foi instituído em 2011 como forma de estimular a geração de empregos. Desde então, foi prorrogado diversas vezes. Juntos, os 17 setores da economia beneficiados pela isenção geram cerca de 9 milhões de empregos. O parecer do relator traz a exigência da manutenção da mão de obra empregada como critério para que a desoneração aconteça. A presidente da FENIFRA, Federação do Setor de Telecomunicações, Vivian Suruage, criticou a decisão de Jacques Wagner e afirmou que esse trecho deve ser revisto. Agora, a exigência de manutenção da quantidade de mão de obra empregada para ter a desoneração deve ser melhor analisado. Desoneração evita demissões, todos sabem, porém garantia de número de empregos nós consideramos sem cabimento. Nós vivemos numa economia de mercado que é sujeito a variações de demanda, de preços e tecnologia. Se o governo garantir manutenção de contratos, preços acompanhando a inflação, se garantir a manutenção de serviços, nós poderíamos garantir quantidade de mão de obra empregada. Porém, sabemos todos que isso é utopia. Ninguém, nenhum governo pode garantir isso. Se o projeto de lei não for votado até o dia 11 de setembro pelo Senado e pela Câmara, um liminar do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a prorrogação da desoneração até 2027, voltará a valer. Vamos ouvir o Zé Maria Trindade sobre isso. Há um prazo que foi estipulado pelo STF, Zé, se não me engano, 11 de setembro, para que essas propostas de receita sejam aprovadas no Congresso. O Senado está tentando aprovar essas sugestões, mas depois elas precisam passar pela Câmara ainda, é isso? Exatamente. Olha, esse é um assunto elástico, que estica muito aqui na política nacional. A origem, lá atrás, foi facilitar a possibilidade do aumento de empregos, através de desoneração da folha de quem tem muito funcionário. São atividades de mão de obra intensiva. Foi o primeiro erro. A avaliação geral é de que não aumentou o número de contratação nesses setores e os serviços continuaram com preços altos demais. Mas acontece que o fim de qualquer subsídio significa aumento de impostos. Esta é a realidade. O governo está tentando taxar ou aumentar impostos ou cortar subsídios de 17 setores que mais empregam no país. Aí está o problema. A última fala do presidente Lula, depois de tentar, através de evitar a prorrogação no Congresso Nacional, vetar um projeto de prorrogação do senador Efraim Moraes, o veto foi derrubado no Congresso. Ele ditou uma medida provisória que foi devolvida, nem votada no Congresso. Agora ele passou o assunto para o senador, dizendo, olha, eu lavo as mãos, o Congresso encontrou esse problema, que resolva.
Então, essa saída escalonada é uma boa ideia. Mas veja bem, mexer nessa história de repatriação, encontrar dinheiro aqui e dinheiro ali, isso está errado. Devia simplesmente desonerar gradativamente, atingindo inclusive estados e municípios. Essa história de repatriação é tão antiga que José Mentor, um deputado que já até morreu, que foi o relator da CPI do Banestado, identificou 150 bilhões de reais depositados no exterior. E ele teve a ideia de repatriar sem olhar a origem, né? E não conseguiu, ou seja, esse dinheiro não volta.